Divisão. Muitas são as formas sugeridas para se dividir essa epístola. Porém, é importante lembrar que esta carta visava corrigir várias desordens. Diante dessa verdade, poderemos adequar uma divisão baseada nessas desordens. Essa divisão sugerida ficaria então assim. Primeira divisão, a desunião. 1 Coríntios, capítulo 1 ao capítulo 4. Versículo-chave da primeira divisão. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Segunda divisão, a imoralidade. 1 aos Coríntios, capítulo 5 ao capítulo 7. Versículo-chave da segunda divisão. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Terceira divisão, escândalos. 1 Coríntios, capítulo 8. Versículo-chave da terceira divisão. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Quarta divisão, desordens gerais, especialmente relacionadas à ceia do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 9 ao capítulo 11. Versículo-chave da quarta divisão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quinta divisão, desordens durante o culto. 1 aos Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 16. Versículo-chave da quinta divisão. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Para se obter uma visão unificada dessa epístola e tentar encontrar a sua centralidade, torna-se um pouco difícil, dado a variedade de assuntos abordados, razão pela qual se torna difícil especificar o motivo central do apóstolo tê-la escrito. Todavia, uma declaração de âmbito geral pode ser feita: a conduta ética comum em Corinto, e ainda os ataques de legalistas e falsos mestres. A primeira epístola aos Coríntios. Curiosidades. Pode-se dizer com confiança que houve mais do que 2 epístolas de Paulo aos crentes de Corinto. Devemos observar que em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, há menção de alguma outra epístola que o apóstolo escreveu e antecedeu o material apresentado na primeira epístola aos Coríntios.
já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Curiosidades. Problemática. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Quanto à posição das mulheres na sociedade macedônia, é óbvio que Paulo não se mostrava tão embotado, mas compartilhava da atitude rabínica em geral no tocante à participação feminina nas atividades das sinagogas. Ver uma mulher através dos olhos do apóstolo Paulo é vê-la segundo a maneira determinada pelo judaísmo. Por sua própria formação, seria ridículo tentar modernizar a Paulo quanto a estes aspectos, sem falar que seria um grande anacronismo. As próprias declarações do apóstolo em Gálatas capítulo 3, versículo 28, fornecem-nos uma base para tratarmos as mulheres de maneira diferente do que ele fazia. Nisto, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em uma sinagoga judaica, seria considerado como uma suprema desgraça uma mulher tomar parte ativa no culto de adoração, falando ou mesmo orando em voz alta. No judaísmo, não era permitido que as mulheres estudassem a lei de Moisés, e alguns sábios judeus asseveravam que mais valia a pena queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. A posição da mulher no judaísmo era muito inferior à do homem, pois alguns rabinos chegavam ao extremo de pensar que as mulheres não tinham alma. Em face de tais ideias, não nos é difícil compreender por qual razão as mulheres não tinham permissão de tomar parte ativa nos cultos religiosos dos judeus. É entristecedora a verificação do fato de que as mulheres nas sociedades pagãs eram mais estimadas do que no judaísmo. Curiosidades. Outra particularidade desta epístola é que em nenhuma outra se manifesta o próprio caráter de Paulo de modo mais brilhante do que nesta. A cidade de Corinto, por volta do ano 45 a.C., foi reedificada e reestruturada pelo imperador César e se tornou próspera, expressiva e muito rica. Corinto veio a ser a capital da província romana da Acaia. A parte da sua prosperidade, Corinto era uma cidade deplorável pelos inúmeros pecados que diariamente envolviam os cultos prestados a Vênus. A primeira epístola aos Coríntios. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes?
e conforme o que o Senhor deu a cada um?